Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a situação não está nada boa nesse momento no Planalto, viu? O Planalto Federal, o Planalto está vivendo um dilema sobre o orçamento aprovado desse ano, veto ou risco de crime fiscal. O ministro Paulo Guedes e toda a equipe econômica tentam convencer o Planalto a vetar trechos da peça aprovada aí pelo Congresso com um nível de despesas muito acima das receitas. Aliados do governo acusam o ministro da Economia de ter omitido durante as negociações. E isso já está pegando outras proporções. Será que pode rolar cabeças? Você nesse vídeo vai acompanhar também as declarações do presidente Luiz Inácio Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deu entrevista ontem no programa do Reinaldo, pela Band, e aí, simplesmente no mesmo horário, bateu a live do presidente Jair Bolsonaro em mais de 18 vezes. Mais de 275 mil pessoas acompanhando, enquanto o presidente ficou bem abaixo dos 20 mil. O que é isso? Isso representa o quê? Que cenário é esse? A partir de agora você vai acompanhar. Olha, gente, essa peça orçamentária de 2021, aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada, coloca agora em xeque a atuação da equipe econômica do governo e do ministro da Economia, Paulo Guedes. O Ministério da Economia tenta reverter o estrago deixado pelos parlamentares que reduziram verbas para gastos obrigatórios e, em contrapartida, aumentaram os recursos destinados a emendas de parlamentares. Entenda aí a situação. Aumentaram recursos para ele, tiveram um aumento, mas em outras áreas reduziram. Como assim? Nesse impasse, o presidente Jair Bolsonaro precisa decidir vetar o texto para abortar um eventual processo de impeachment, por crime de responsabilidade fiscal, ou sancionar a medida e evitar uma briga com a base de sustentação do parlamento, notadamente o Centrão. É uma coisa que está pegando outras proporções, e aí muitos especialistas, comentaristas dizem que isso pode ser uma pedra no sapato a partir de agora. Como é que você faz um arroxo, faz vários cortes, coloca um limite para não gastar mais de 44 bilhões e aí os próprios parlamentares gastam, e gastam muito, inclusive tem aumentos nas suas áreas. Enquanto isso, o auxílio emergencial foi aprovado o valor pequenino de 150, 250, 375 reais. Muita gente estava aguardando 600. Inclusive, essa briga está rolando no Supremo com a cobrança de vários governadores e parlamentares. Bem, durante entrevista com o Reinaldo Azevedo, o presidente Luiz Inácio Lula chamou a atenção e deu seu pesar sobre as mortes devido a essa pandemia. Preste atenção aí o que foi dito durante a entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma live ontem. Escuta aí. Reinaldo, eu só queria te pedir licença para começar respondendo, expressando uma coisa que eu e você deveríamos ter feito no começo, que é expressar a nossa solidariedade aos quase 129 milhões de casos no mundo, com 2 milhões e 800 mil mortos do coronavírus. No Brasil são 12 milhões de casos com 320 mil mortos e somente ontem morreram quase 4 mil pessoas. Então eu acho que nós estamos vivendo um genocídio, não um genocídio de Estado como foi o genocídio contra os negros ou contra os indígenas, porque é um genocídio praticado pela irresponsabilidade de um único homem que brinca com a doença, que zomba da doença, que inventa remédio. Agora eu estou torcendo, porque agora entrou o ministro da Saúde de novo. Deus queira que o novo ministro atenda o apelo dos governadores, que têm feito um trabalho muito duro, dos prefeitos, porque é na ponta que chega o problema. Então eu queria expressar minha solidariedade ao pessoal da saúde, às famílias dos mortos, aos governadores que estão tentando lutar, aos prefeitos que estão lutando. E outra vez, eu quero aproveitar a bandeirante, eu nunca conversei com o Bolsonaro, dizer, Bolsonaro, quando é que você vai assumir a responsabilidade de parar de brincar e governar esse país? Se você não sabe discutir economia, se você não sabe discutir desenvolvimento, pelo amor de Deus, aceita o conselho da ciência para cuidar do coronavírus. Fecha a boca, Bolsonaro. Não adianta ficar falando bobagem, deixa o médico falar por você.
Da mesma forma que você não sabe falar sobre economia, não fale sobre saúde. Deixe o seu ministro da Saúde falar. Deixe o pessoal do SUS falar. Deixe os governadores e os prefeitos falar. Pronto. Tô leve, tenho dito, tô leve. Não, fez muito bem e endosso a sua manifestação e o seu protesto, inclusive o convite ao silêncio. Porque eu vou reiterar aqui o que já disse. O presidente tem uma base popular importante e quando ele fala aquelas coisas, muitas pessoas fazem o que ele recomenda. Ao fazer o que ele recomenda, elas potencialmente estão buscando o suicídio e também o homicídio, porque é o tipo de comportamento que potencialmente mata. É preciso que isso fique claro. E aqui nós temos um compromisso com a vida. Me dê aí o candidato a vice. Isso aí, portanto, as declarações aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mandando um recado. Olha, ele falou muito, né? Foi uma entrevista bem longa, tá? E aí, mandando um recado diretamente para o presidente Jair Bolsonaro, né? Culpando pelos estragos, pelo vírus, pela doença, enfim, pelas famílias. É notícia, está acontecendo isso. Inclusive, durante a sua live, durante a transmissão, simplesmente ontem à noite, foi no mesmo horário aí com o presidente Jair Bolsonaro, durante a live. Pois é, ontem na noite dessa quinta-feira, dia 1º de abril, uma live de Lula reuniu 18 vezes mais pessoas ao mesmo tempo do que uma live do presidente Jair Bolsonaro. A informação justamente foi divulgada, anunciada, conforme a coluna do Guilherme Amado, da revista Época. E aí, conforme essa publicação, a entrevista do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News, alcançou 275 mil pessoas assistindo ao vivo no YouTube. A conversa durou 1h30. E aí, às 19h20, quando a live do presidente Jair Bolsonaro no Palácio Alvorada durava cerca de 18 minutos, a audiência simultânea era de 15 mil. As transmissões do presidente costumam ter aproximadamente 1 hora. Resumo de história, enquanto 15 mil pessoas assistiam aí a live do presidente Jair Bolsonaro, cerca de 275 mil estavam acompanhando as palavras, a entrevista do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é isso? Que sinal é esse? Que cenário é esse? O que é que está acontecendo? É notícia e a gente fica, perguntando. O povo está acompanhando as declarações de uma possível candidatura do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, ao meio desse cenário de mortes e de uma situação muito difícil, que é o desemprego, que é essa questão do que o ministro Paulo Guedes e toda a equipe econômica está tentando agora convencer o Planalto, justamente para tentar vetar os trechos da peça que foi aprovada aí pelo Congresso, com um nível de despesa muito acima das receitas, e aí os aliados do próprio governo estão acusando o ministro da Economia de ter se omitido durante as negociações, ou seja, é mais um problema para o presidente Jair Bolsonaro resolver. É uma situação delicada nesse momento em que tantas e tantas pessoas estão sendo vitimadas, tantas e tantas famílias estão chorando aí com a morte dos seus entes queridos. Isso é lamentável. A situação do Brasil parece que, em vez de melhorar, está piorando a cada dia. Dá tempo ainda de corrigir isso, dá algumas medidas que estão sendo tomadas, outras que vão ser tomadas. Tudo isso deve a decisões. Tudo isso deve às decisões. Devem ser decisões bem pensadas, para que não possamos comprometer o futuro desse nosso país e principalmente das próximas gerações. Dá a tua opinião sobre isso aí. 2 lives, o presidente, teve a de Lula, e aí essa briga agora aí, esse cenário difícil de troca de acusações. Alguns parlamentares tiveram aumento, enfim, em alguns aumentaram os seus direitos, o retorno em algum tipo de benefício eles tiveram, e lógico você vai acompanhar pela imprensa para você ter mais detalhes, tá? Mas o que chama atenção enquanto baixou o valor do auxílio emergencial, baixou muito, aí vem essa bomba falando sobre o aumento em benefícios de alguns parlamentares no Congresso. Aí gera esse problema. É um problemão que está acontecendo nesse momento com o presidente Jair Bolsonaro para resolver essa questão entre o ministro Paulo Guedes e os próprios aliados. Até quando isso? Bem, vamos acompanhar
toda essa situação para saber onde vai chegar, tá? É problema, mais problema pintando aí. Parece que é um problema interno. Já basta alguns ministros saindo, outros pedindo para sair, o comando de defesa pediu a demissão, enfim, está tendo uma troca de ministros praticamente a cada semana, e até quando ninguém sabe isso irá continuar. É lamentável, é triste demais saber, porque a cada mudança que tem, tudo muda, tudo é alterado. Isso é lamentável. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Opina aqui, o que é que você acha de todo esse cenário? Lula vai ser candidato em 2022? Não esquece de dar um joinha, dá um like aqui, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, já disse outra daqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva. Abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau.